E aí, pessoal, tudo bom? Desculpa aí a demora, né, para gravar essa aula 7, mas agora deu tempo, deu certinho, e eu espero que vocês possam, né, ter proveito, bastante proveito aí com esse material agora também da aula 7. A gente continua então no desenvolvimento do sermão, né? Nós, até aqui, até a aula 6, o que a gente desenvolveu foi o esboço exegético, né? Então nós gastamos tempo trabalhando na exegese do sermão, trabalhando no conteúdo linguístico do sermão. Então agora a gente vai começar a dar uma forma homilética para o sermão. E como é isso? Né? A gente vai aplicar algumas ferramentas, alguns dispositivos específicos naquilo que a gente já descobriu no que diz respeito à exegese e transformar isso em algo homilético, em algo persuasivo, em algo retoricamente belo, né? Para que os nossos ouvintes, então, sintam-se desejosos de abraçar a Escritura, de amar a Escritura e de aplicar a palavra de Deus na vida deles, né? Essa é a nossa função enquanto pregadores. Nós nunca desconsideramos a função e a obra do Espírito Santo. Pelo contrário, nós contamos com isso, né? Nossas aulas finais nessa disciplina diz respeito exatamente à busca do que a gente chama de unção, né? Unção do Espírito Santo. Então a gente não, de maneira nenhuma, descartamos. Antes, pelo contrário, somos completamente dependentes, né, da unção do Espírito Santo, tanto no pregador quanto também no ouvinte, para que o sermão tenha o seu efeito. Entretanto, nós, nesse primeiro momento do curso, estamos focando somente na mecânica, né? Na confecção do sermão, em como criar, então, um bom esboço e pregar um bom sermão. Então vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa aula de número 7, o que a gente percebe aqui é que nós, mais uma vez, começamos com uma revisão, né? Nós voltamos aqui para o Salmo 140, encontramos as três divisões naturais, lembrando-se, né, a centralidade do texto. Esse é o princípio fundamental da confecção do sermão, centralidade do texto. Nós respeitamos o texto é quem guia o sermão, nós nos submetemos àquilo que está presente no texto e tentamos captar e extrair a mente do Espírito Santo revelada no texto sagrado. Então, tendo feito isso, nós encontramos no Salmo 40, então, três pontos específicos, né? Vimos que tem o tema da preservação dos versículos de 1 a 5, o tema da vindicação ou vingança nos versículos de 6 a 11 e o tema da restauração nos versículos 12 e 13. Então percebam que até na própria divisão do Salmo, na divisão natural do Salmo, existe uma certa simetria, né? Com exceção da última sessão, onde nós temos apenas 2 versículos, mas nos pontos 2 e 3, nos pontos 1 e 2, nós temos uma quantidade simétrica de versículos, compondo aquelas perícopes, né, aquela subperícope específica. Então nós temos aí o que chamamos na homilética de simetria, né, o aspecto simétrico, tá bom? Então agora vamos trabalhar na proposição principal e no esboço do sermão, né? Agora que a gente já tem os 3 pontos do sermão, já dividimos, já temos o esboço homilético, o esboço exegético, vamos trabalhar então na confecção desses 2 elementos adicionais que são fundamentais, né? A proposição principal, que é aquela pergunta de $1 milhão, né? O que é que diz, o que é que esse texto está ensinando? Né? E depois o esboço propriamente do sermão, que isso no caso é o esboço homilético. Bom, veja, nesse momento, então, na aula vai lhe dar uma breve encorajada, né, para que você se esforce para fazer o seu esboço do sermão. E por quê, né? Então daí você tem a ideia de qual é a importância do esboço do sermão. Veja, no curso aqui da FitRef, e no que diz respeito a boas teorias homiléticas, a ênfase é naquilo que a gente chama de sermão extemporâneo, né? O que é o sermão extemporâneo? É o sermão que não se utiliza de um esboço, ou de um manuscrito completo no púlpito. É muito comum que pregadores levem manuscritos inteiros para o púlpito. Os grandes, né, pregadores da história se utilizaram desse tipo de ferramenta, né, ter
ter notas extensivas ou até um esboço inteiro do sermão no púlpito. Entretanto, essa não é a nossa proposta homilética. Mais uma vez, é um outro daqueles aspectos onde nós não estamos lidando com um pecado mortal ou coisa desse tipo. Entretanto, nós temos uma identidade homilética na FITREF, que é a pregação extemporânea, isto é, a pregação livre de um manuscrito, né, de um manuscrito completo. Existem pregadores que pregam, eu conheço ministros que pregam com manuscritos completos e pregam muito bem, e eu acho que se no futuro, mais adiante, você sentir que utilizar um manuscrito completo para você é o melhor, fique à vontade para assim o fazer. Entretanto, para essa disciplina em específico, o requerimento é que o seu sermão seja extemporâneo, né? Então, mais adiante, quando você estiver aí já tirando as rodinhas, né, da sua bicicleta, você pode pregar como você se sentir absolutamente mais à vontade. Entretanto, como requerimento, né, deste curso e também com o objetivo de fazer com que você experimente essa outra modalidade de sermão, nós pedimos que você se atenha então à utilização apenas de um breve esboço. Então a importância de um esboço, obviamente, primeiro é que você consiga fazer o sermão extemporâneo, né? O sermão sem notas, um sermão onde você está completamente dependente daquilo que você estudou e da unção do Espírito Santo à medida que você entrega o sermão. Então, basicamente essa a ideia do sermão extemporâneo, né? O sermão extemporâneo tem várias vantagens. Quando você não está preso a um elemento físico, né, que é um esboço completo, um manuscrito inteiro, o seu contato visual com o seu ouvinte melhora, você visualiza a reação dos seus ouvintes à medida que você prega. Isso faz com que você possa fazer ajustes, né, na entrega do sermão. Quando você não utiliza, né, um manuscrito inteiro, há a oportunidade de você ser criativo, né, de haver criação no momento da entrega do sermão. Você se torna mais aberto, né, tanto mentalmente quanto espiritualmente, para sugestões do Espírito que possam vir exatamente naquele momento, né? Então, uma iluminação do Espírito Santo específica para aquele momento da entrega do sermão. É mais difícil pregar assim? Talvez. Talvez seja. Então, mais uma vez, cabe a você, mais adiante, na sua experiência, né, homilética, você fazer uma decisão. Eu vou abraçar a pregação extemporânea como o meu método de exposição. Ou, não, eu vou ficar com o manuscrito inteiro. Mais adiante, você certamente poderá fazer essa decisão. Entretanto, mais uma vez, para fins desse curso aqui em específico, o requerimento é que você faça um sermão extemporâneo e utilize-se somente de um esboço, né? Então, o esboço também dota você de uma ferramenta para que você não perca o momentum do sermão, né? Então, mais uma vez, o que é o momentum, né? Aquela brevidade nervosa, é aquilo aquele elemento do sermão onde você está sempre trazendo informações novas e você está caminhando ao longo do texto, você não está atolado em um momento ou um ponto específico do texto, você está sempre caminhando, né? Uma frequente ilustração é que o sermão é como um campeonato, como uma corrida de canoa, né? Ou uma corrida de barco, onde as braçadas ali do barco, né? Você vai levando o seu barco adiante até o final do destino. Então, com o esboço, à medida que você tem que passar pelo ponto 1, pelo ponto 2, pelo ponto 3, você vai mantendo ali o momentum do seu sermão, né? Você vai sempre trabalhando para o clímax, que é a conclusão. Então, o esboço ajuda você nesse aspecto. Outro aspecto é a simetria, né? Tanto a simetria na quantidade de versos expostos, obviamente que, mais uma vez, essa quantidade de versos a gente vai respeitar e focar o texto e vamos ser escravos do texto. Nós não vamos artificialmente tentar equilibrar a quantidade de versos de cada ponto, porque a gente tem que preservar a simetria. De maneira nenhuma. O texto, mais uma vez, a centralidade é textual, a autoridade é textual e a gente vai se submeter ao texto.
Entretanto, existe um outro aspecto da simetria que é preservada através do esboço, né? É a simetria a simetria textual, é a simetria dos elementos e como eles são apresentados, né? Veja, aqui mesmo no início, veja, no próprio esboço exegético, a gente já meio que teve uma simetria. Observe que as três sentenças ela tem um formato semelhante. Javé é quem preserva, Javé é quem vindica, Javé é quem restaura. Né? Percebe que existe um certo monotom no que diz respeito a cada uma dessas frases. Observe também que os tempos verbais, preserva, vindica, restaura, são iguais, são semelhantes. Então, nesse sentido, no que diz respeito à simetria textual, a simetria está sendo, então, preservada. Né? Aqui tem várias maneiras de você cultivar essa simetria. Né? Através do tempo verbal, do modo frasal, repetições de sentenças. Para que esse cultivo de simetria? Veja, o cultivo da simetria tem a ver com a ideia da memorabilidade do sermão. O que você, enquanto um bom pregador, deseja no final do seu sermão é que as famílias, os pais, né, os jovens, quando saírem das portas da igreja, eles continuem meditando no texto que foi pregado para eles naquele domingo específico. Então, o seu desejo é fazer com que haja uma maturação no material que foi entregue no sermão. Daí a memorabilidade, isso é importante. Através da memorabilidade que você cultiva com a simetria, o seu ouvinte pode voltar naquele texto que você pregou e, devido à maneira com a qual você trabalhou os verbos, as frases, as sentenças, de uma maneira simétrica, o esboço do seu sermão vai estar inculcado na mente do seu ouvinte. E quando ele revisitar aquele texto, então ele vai com facilidade lembrar o sermão pregado. Isso aí basicamente é a aplicação de lógica e retórica a serviço da homilética. Né? A nossa mente funciona dessa maneira. Né? A nossa mente não funciona com 3 pontos, mas a nossa mente funciona com memorização daquilo que é simétrico. Então, quando você utiliza essa ferramenta na formulação do seu esboço, você está ajudando o seu ouvinte a compreender, a entender, né, a exposição do texto, mas também a manter na sua cabeça o que o texto diz. Obviamente que a sua responsabilidade é gigantesca, não é? Porque se você está fazendo um esboço que não corresponde com o texto bíblico, você corre o sério risco de estar ensinando erro para a congregação. Então observe que quando você aplica os princípios homiléticos na formulação do sermão, isso coloca um peso gigante nas suas costas, de você de maneira nenhuma tomar liberdades com o texto para inserir no seu sermão coisas que não estão lá no texto original. Né? Então a memorabilidade do sermão ela é cultivada e ela é promovida através dessa simetria. Obviamente que para que essa simetria também seja eficaz, a gente vai ter que manter sempre curtas, né, bem curtinhas, os pontos do nosso sermão. A ideia é sempre manter tanto a proposição principal como os pontos do sermão ali na faixa das 15 palavras no máximo. Menos, obviamente, é sempre mais interessante. Você vai perceber que quando isso acontecer, quando você comunicar o seu ponto principal, a mente das pessoas vai estar preparadíssima e vai fixar genuinamente a proposição principal do texto. Tá certo? Então, basicamente, aí nós temos vários motivos pelos quais você deve se esforçar na construção do esboço do sermão, né? Especialmente na formulação dos pontos, tá certo? Aqui a gente fala um pouquinho a respeito daquela ideia que nós já comentamos sobre o sermão presbiteriano, né? Isso aí nós já lidamos com isso. E isso aqui, olha, esses 2 pontos aqui são muito importantes, muito importantes. Veja, o sermão expositivo ele tem como grande objetivo cobrir todo o texto, toda a perícope que foi ali selecionada. Então, para que você cubra toda a perícope que foi selecionada, todas as ideias que estão ali envolvidas naquela perícope precisam ser tratadas. Elas precisam ser lidadas. Por isso que os seus pontos e subpontos precisam ser mutuamente excludentes.
eles não são uma repetição de si mesmo. Eles são assuntos distintos. Observe que é exatamente isso que nós temos já no Salmo 140. Nós temos 3 pontos que individualmente focam em aspectos distintos de como Javé age nas nossas vidas, né? Eles também precisam ser juntamente exaustivos. Então, à medida que eles são diferentes do outro, e observe que quando você aplica a ideia do mutuamente excludente, o que acontece é que você evita ser repetitivo. Você evita estar dando voltas e voltas ao redor de um mesmo ponto, né? Então, juntamente com a ideia do mutuamente excludente e com o cultivo, né, do... esqueci do termo. O cultivo do momentum, né, a ideia do momentum, à medida que você vai passando ponto após ponto, né, você tem o movimento ali do seu sermão, o movimento do texto, você está caminhando ao longo do texto, você está também mudando de assunto à medida que o próprio texto também muda de assunto. Então você não corre o risco de ser repetitivo, né? E justamente exaustivos diz que juntamente exaustivos é que todos os pontos juntos cobrem exaustivamente todo o texto. Então o seu esboço ele precisa ser formulado de tal maneira que cada uma das ideias dentro do texto seja exposta individualmente e que quando todas elas forem juntadas, né, todas elas forem colocadas juntas no sermão, elas cobrem o texto, a perícope como um todo, né? Cobre todo com o assunto que está sendo tratado naquela perícope escolhida. Tá certo? Então aqui continuo mais, dou mais alguns motivos para você trabalhar com esse tipo de preparação. E aqui o nosso foco, então, é na criação dos pontos e subpontos. Então, observe que nessa fase nós estamos trabalhando na proposição principal e nos pontos e subpontos. Geralmente o que vai acontecer é à medida que você lê o texto, você já vai ter uma ideia de qual é o assunto principal do texto. Você já vai ter uma ideia, mas ela não vai estar bem formulada. A melhor maneira de você chegar na formulação final ou na apresentação final da sua proposição principal é depois que você tiver todos os seus pontos estabelecidos. Quando você tiver os seus pontos estabelecidos, a sua proposição principal ela vai ser o somatório de todos os seus pontos. Em outras palavras, os seus pontos principais eles precisam fluir naturalmente da sua proposição principal. Entretanto, esse é o assunto da aula 8. Eu não vou me adiantar aqui. Então, o aspecto, o principal aspecto dessa aula aqui em específico é você fazer a migração de um esboço exegético para um esboço homilético. Né? Essa é a grande missão. Depois que você encontrou, né, os assuntos principais do texto, o que você tem ali basicamente é uma informação técnica. Você tem uma afirmação exegética. Que você precisa agora dar um envelope para ela que seja compreensível, que seja prático, que seja experimental. Então, observe a diferença, né? O Jay Adams aqui faz um trabalho excelente. Se você puder adquirir o livro do Jay Adams, né, de pregação, tem disponível em Kindle, né? Eu recomendo demais que você compre. O nome do livro é Preaching with Purpose, tá certo? Infelizmente, esse livro nunca foi traduzido para o português, até onde eu tenho conhecimento. E é um excelente livro na área de homilética. Eu colocaria aí no ranking dos melhores livros de homilética, na minha opinião. Tá certo? Então, o Adams coloca belíssimamente isso aqui. Então, ele mostra para você que quando você está trabalhando com o ponto exegético, né, que são os pontos que a gente já tem. Veja, Javé lidera o seu povo, Javé preserva, Javé vindica, Javé restaura. Isso aqui... você poderia pregar isso aqui? Poderia. Mas eu diria que o seu serviço não está completo. Tá certo? Você parou na fase exegética e não migrou para a fase homilética. Eles refletem a realidade do texto. Eles têm uma ênfase na terceira pessoa, então eles não dão um enfoque no ouvinte. Eles são abstratos. Eles se relacionam
são relacionados geralmente a outras pessoas, especialmente quando você está pregando em narrativas, né? Por exemplo, você está pregando em 1 Samuel. Então vai ser muito comum você fazer pontos falando Saul fez isso e aquilo, Davi fez isso e aquilo, né? O Samuel, propriamente dito. Então ele vai estar geralmente relacionado às outras pessoas e ele é informativo, ele comunica o que está no texto, o que o texto, de uma maneira direta e expressiva, comunica. Os pontos homiléticos eles já têm uma outra proposta. Eles vão ser uma expansão dos pontos exegéticos, entretanto, direcionados para o aqui e agora, né, mostrando a relevância do sermão, a relevância do texto. Eles enfatizam na segunda pessoa, isto é, você, né? Não tenha medo de maneira nenhuma de perder o tom profético do púlpito. Não tenha medo de usar o você. O que é que você pensa sobre isso? Isso é realidade na sua vida? Eu lembro que logo no início do meu ministério pastoral, eu escutei crítica vinda de alguns presbíteros da igreja a qual eu servia, dizendo que eu era muito pessoal e que eu deveria utilizar mais a primeira pessoa do plural, nós, me envolver mais no sermão. E quando eu escutei essa crítica, eu fiquei bem, né, agradecido. Entretanto, não me desceu. Sabe? Não, eu não consegui compreender isso de uma maneira didática, né? Eu não consegui perceber que isso era uma ênfase bíblica. Me pareceu ser mais uma ênfase moderna, né, e pós-moderna, do evitar um confrontamento. Entretanto, quando nós abandonamos o tom confrontacional do sermão, nós abandonamos o tom profético do sermão, né? Nós abandonamos a nossa busca por sermos de fato arautos do Senhor, né? Os profetas não se preocupavam em utilizar a primeira pessoa do plural. Não é que eles não utilizavam, eles utilizavam sim. Muitas vezes eles se incluíam, né, como merecedores da condenação do Senhor. Entretanto, isso não os proibia, nem os deixava de uma certa maneira envergonhados, né, de apontar o deles e dizer, vocês estão fazendo isso. Ou de afirmativamente dizer, vocês estão fazendo isso. Então não tenha medo de usar a segunda pessoa. Então a ênfase aqui no ponto homilético é no pessoal mesmo, certo? Não há nenhum medo disso. Ele é mais concreto, ele relaciona-se com a realidade do ouvinte e ele busca ser persuasivo e motivacional. Então, já nos pontos principais do seu sermão, a ideia é que eles já tenham um quê de aplicabilidade, né? Eles já têm um quê de experimentabilidade, tá certo? Então aqui tem alguns exemplos, né? A origem dos dons, aqui ainda o mesmo exemplo aqui vindo do Adams, né? A origem dos dons, a função dos dons, o propósito dos dons. Essa parte aqui, esse formato exegético, é basicamente o que você escuta o tempo todo, tá certo? Talvez não seja a sua experiência, mas foi a minha experiência durante anos, né, de vivência aí no mundo presbiteriano. Basicamente, sempre o que eu escutei foi isso aqui. Observe como o formato homilético é diferente, né? Como o formato homilético de fato é direcionado para um indivíduo, como o formato homilético ele é prático, ele busca já despertar no indivíduo o desejo de colocar em prática aquilo que está sendo pregado. Então, o formato homilético é aquilo que nós desejamos que você elabore nos seus pontos do sermão, certo? Então aqui, a aplicação prática, né, para o Salmo 140, né? Javé é quem preserva o seu povo. Então aqui vem um mandamento, vem um imperativo. Descanse em Javé, pois ele preserva você. Descanse em Javé, pois ele vindica você. Descanse em Javé, pois ele restaura você. Observe aí que o tempo verbal ficou o mesmo, né? Preserva, vindica, restaura. Preserva, vindica, restaura é o mesmo. Mas agora houve uma mudança entre uma distinção de o seu povo para você, né? Observe que o tom se tornou pessoal e já há um mandamento,
o indivíduo é comandado a descansar. Já há uma aplicação prática no próprio ponto do sermão, né? Então, eu termino com essa observação aqui, né? Observe que agora os pontos se tornam práticos. O ouvinte tem algo a fazer com o sermão, ele já tem algo para aplicar na sua própria vida, e ele sai da sua zona de conforto e ele é desafiado a fazer alguma coisa, né? Que é exatamente esse o grande ponto, o grande motivo do sermão, é a transformação de vidas. O objetivo do sermão não é simplesmente encher a cabeça da igreja de teologia abstrata, mas de teologia prática, né? De mover o indivíduo do banco para a vida, certo? Bom, só mais uma observação, já estou chegando aqui aos 25 minutos, quer dizer, já passei, né, dos 25 minutos. Nos exercícios, vocês vão perceber agora que vocês têm 3 textos adicionais, né? Isso aqui é muito importante, veja. Eu dei 3 textos aqui para vocês trabalharem. Efésios, 1 Samuel e Marcos. Esses são 3 textos onde vocês vão exercitar a teoria da aula 7 e ter, então, a prática para você já aplicar no seu texto de 1 João, né? Então aqui primeiro você vai deixar o texto de 1 João de lado e a gente vai focar nesses 3 textos para mais adiante aplicar essa mesma teoria homilética no seu sermão, no seu esboço de 1 João, né? Lembre-se que nós estamos aqui passo a passo construindo esse sermão para no final do período você estar pronto para pregá-lo. Tá bom? Então forte abraço, Deus os abençoe. Espero que mais essa aula aí tenha sido interessante e vamos nos encontrar de novo aí na aula de número 8, certo? Deus abençoe vocês.